Agora, tem anúncio também no Corinthians. O Corinthians está reforçando a defesa. O anúncio está feito, o Gustavo Henrique agora oficialmente de contrato assinado. A gente está vendo aí, né, o anúncio feito em rede social pelo próprio Corinthians. A gente já falou bastante dele aqui, de como ele pode ajudar. Tem o Félix chegando, apesar de ter a coisa da reedição com o Veríssimo e tal. Se vocês quiserem, a gente pode até comentar rapidinho essa questão agora que ele está oficializado, mas eu quero falar de um outro negócio aqui. Um outro negócio entre Flamengo e Corinthians. Querem falar do Gustavo Henrique rapidinho? Pouquinho? Os gêmeas, né? O Corinthians contratou, o Veríssimo foi contratado também, né? O Corinthians vai pagar, vai ter que comprá-lo junto ao Benfica. As 3 contratações do Corinthians para a zaga, o Corinthians acertou nas 3. Nas 3. Ele contrata 3 zagueiros do modelo que o torcedor do Corinthians gosta. E ainda tem o Caetano que joga pra caramba. E pode jogar lateral esquerdo também, joga o Caetano. Muito. O Félix é um baita jogador. Esse aí compõe uma dupla de zaga com o Veríssimo. Já jogaram juntos no Santos algumas temporadas e bem. Então eu acho que o Corinthians acertou. O Corinthians fez um bom período de contratações. Ainda faltam peças. Mas o Corinthians fez um bom período de contratações. Vocês acham que dá para ser titular ali, reeditar do lado do Veríssimo, ou com o Félix chegando fica mais como opção? E também eu acho que no caso do Corinthians vai ser por rendimento também, viu? O Lucas Veríssimo, para mim, uma vaga é dele. E aí eu acho que o Gustavo Henrique e o Félix Torres vão brigar pela outra. Uma coisa é certa. O jogo aéreo do Corinthians vai ficar complicado na área contrária, porque o Félix Torres gosta de fazer gol. O Lucas Veríssimo, a gente assim não viu tanto a bola parada dele ofensiva, mas é um cara que tem um nome gigante, só não disputou a Copa do Mundo porque se machucou, né? E o Gustavo Henrique também, a gente viu lá na Valladolid, que ele estava na Espanha, né? E não jogou muito na última temporada, mas às vezes que eu vi lances dele, vai pro choque, vai para brigar. Não teve tanta felicidade no Flamengo, mas isso acontece. O Davi Luiz também é um craque para mim, zagueiro, e no Flamengo também não teve, talvez, assim, não correu da maneira que ele esperava e que o Flamengo esperava também. Então, também concordo com o Pascoal. São 4 zagueiros, né? Lucas Veríssimo, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano. Corinthians está muito, muito bem servido de zagueiros. Perfeito. Ozinho, vou tocar uma outra bola aí para você, meu tetra, pelo seguinte, estou olhando aqui para baixo, estava colhendo informações. E a informação é a seguinte, Mateuzinho topou ser emprestado ao Corinthians. Lateral direito do Flamengo tinha dito não para o Bragantino, possivelmente envolvido num negócio pelo Léo Ortiz, e agora o Corinthians quer esse 7º reforço, está reforçando sua defesa, tem o Fagner ali como lateral titular, mas está em busca na posição e o negócio seria por empréstimo. Dessa vez o lateral direito entende que tem condição de brigar pela titularidade ali com o Fagner e por isso o Corinthians sim interessa a ele. Toco a bola para você para saber o que você acha desse negócio. Olha, assim, se for concretizado, né, assim, eu não acreditava muito que o Flamengo ia emprestar jogador, mas é um setor que, na minha opinião, o Flamengo fazendo essa movimentação é porque nesse mochilão da Europa vai estar conversando com alguém desse setor, porque os dois são jovens, Mateuzinho e Wesley, bons jogadores, mas é um setor que, desde a saída do Rodilindo, ficou uma carência. Teve um momento bom, mas, o Mateuzinho teve um momento bom, se machucou, se lesionou. Entra o Wesley, garoto também, muita parte ofensiva, mas um pouco de dificuldade na parte defensiva, ainda sendo lapidado, e o Varela não encaixou. Então pode ser que o Flamengo de repente tope isso, porque dá minutagem para ele, vai para um time enorme, e por isso que de repente ele, Corinthians, vê uma possibilidade de jogar, já que o Fagner, né, não consegue jogar o ano todo, normal, um baita de um profissional, um cara espetacular, a história, mas é um cara que
vai ter jogos que não vai estar. E o Mateuzinho, eu acho que pode ser um baita de um reforço. Se isso acontecer, é bom jogador, um novo ar, nova casa, novas possibilidades. No Flamengo, de repente, não ia jogar tanto, de repente não vai jogar tanto. E eu acho que o Flamengo, nesse mochilão, está olhando para esse lado direito, sim. Não é só a lateral esquerda, não. Tem a lateral direita também. Ih, rapaz, eu já vou chegar nesse mochilão do Flamengo, aí a gente debate aqui se tem um lateral direito aqui, que hora nessa que chegar, eu vou te mochila. falar. Mas só pra gente olhar o prisma, pensamento tá com Silas, pensamento. É um pensamento Bom, coisa, eu acho que ninguém, assim, tá se falando pouco, até porque o cara deve estar muito bem lá. Mas o Zinho tocou o nome do cara aí. Vai? Não deixa a gente curioso também, Rodinei. De volta? Ah, se eu sou o Braz, se eu sou esses caras aí. Mas eu falei, só se ele estiver muito bem lá, ele tá no Fenerbahçe, né? Não, ele tá no outro. Olympiacos. No Olympiacos, só se ele estiver muito Ele foi bem o melhor lá. jogador grego da última ele tá temporada. bem no Olympiacos. Mas então, já ganhou a graninha dele, já tá lá, já tem o quê? 1 para 2 temporadas, né? Não sei se eu acredito nisso não, hein, Silas? É porque se eles não forem, alguém vai. Alguém daqui? Eu acho. Ih, rapaz, é informação? É, mais ou menos. Olha como é que a gente vai puxando, ó. Pode colocar aqui embaixo no GC fazendo sim, favor. parece que o Silas tá em... Silas, 2 pontos. Até porque... Time brasileiro interessado em Rodinei. Pode botar aqui. É porque quem lançou o Rodinei fui eu, né? Então eu tenho, assim, eu gosto de quando falo do Rodinei, porque eu tenho um dedinho lá né? E um menino fantástico, um menino que tem uma história de vitoriosa também, não é parecida com a do Vini Júnior, porque jogou mais aqui no Brasil, mas um cara que venceu também muito preconceito quando vai pro Inter, quando volta, e assim, tapou a boca de muita gente, né, que não queria, que não gostava, e acabou que todos os passes dos gols importantes do Flamengo em finais foi ele que deu, né, o Gabigol que o diga, né. Então, assim, é um jogador... E outra, deixou uma lacuna naquela lateral do Flamengo que até agora nós estamos falando disso, né? Ô, Pascoal, vou fazer igual a gente fez com o Augusto Melo, presidente do Corinthians, quando ele veio aqui. A gente muda rapidinho e volta na pergunta. Muda rapidinho e volta na pergunta. Eu vou pescar o Silas aqui de volta, já que ele gosta de pegar aqueles peixões lá nas horas de folga. Eu vou pescar o Silas aqui de volta. Eu quero só te ouvir sobre esse negócio do prisma do Corinthians e do Mateuzinho, né? Que acha que pode brigar ali com o Fagner pela posição. O Mateuzinho não topou ir pro Red Bull Bragantino... por iniciativa própria. Sim. Né? Isso aí eu não quero. Quando fala do Corinthians, eu tô querendo. Acho legal esse posicionamento dele no que se refere ao Corinthians. Porque ele entende que dá pra jogar, dá pra disputar. E enxerga o Corinthians com uma outra perspectiva. Né? O Corinthians montando um time. Eu sou capaz de dizer para você o seguinte: o time do Corinthians hoje já é melhor que o do ano passado. Mesmo ainda não contratando um centroavante e não contratando um jogador de velocidade para frente. Mas já é melhor. Já é melhor que do ano passado. Ponto. Eu acho injusto isso, porque se a gente olhasse no papel antes de começar a temporada, os dois times, a gente não ia dizer isso. Não, mas quando a gente viu no papel o time na temporada passada, a gente falou que o Corinthians ia ficar entre 8º e 10º. Ou não? Não. Eu disse, o Corinthians é para ficar entre 8º e 10º no Campeonato Brasileiro. Aqui tá aqui. Pode puxar aí. O Corinthians vai brigar entre 8º e 10º lugar. Fábio Santos, Renato Augusto, Yuri Alberto, Roger Guedes. Eu não consigo achar no papel. Depois que a gente viu, a diferença do Corinthians da primeira parte para a segunda parte é a saída do Roger Guedes. Sim. Ninguém conseguiu fazer o que o Roger Guedes fazia. Então esse cara faz falta. O ponta de velocidade. Se vem o Luiz Henrique, nossa, aí... Eu já falei, se vem o Luiz Henrique, eu vou buscar no aeroporto e não precisa de carro. O Luiz Henrique tá na outra mochila que a gente vai chegar já, hein? Então eu entendo que o Corinthians faz um bom período de contratações. Ainda faltam peças. O time está ficando legal. Mas o time só não vai adiantar. Adianta um pouco para o Campeonato Paulista. Consegue jogar um pouco melhor no Campeonato Paulista, porque o time está inteiro. Agora, quando for precisar do banco, exceção feita à zaga, o Corinthians vai ter dificuldades na reposição. Concordo. Vai ter dificuldade. Na lateral esquerda, tem 2 jogadores brigando pela posição. Na lateral direita,
só tem o Fagner. Porque o lateral português que está lá no Corinthians, Rafael Ramos. o Rafael Ramos, ele é muito aplicado, mas ele não é o que o Corinthians precisa. O Corinthians precisa mais do que o Rafael Parece que Ramos. ele foi embora junto com o Vitor Pereira, né? É. Ele ficou, mas não conseguiu jogar mais. O Mateuzinho pode ser esse cara para fazer essa diferença na lateral. Eu acredito que o Corinthians ainda vai correr atrás dessas duas posições que faltam. Mais um centroavante e um atacante de velocidade. Tem que buscar esses jogadores. E eu acho que essa é a janela completa do Corinthians. Porque o presidente do Corinthians disse que para jogar precisava de 6. E para compor o elenco ele precisava de 11. Sim. Né? 6 mais O 5. Mateuzinho seria o 7º reforço. 6 mais 5. Aí no total seriam 11. E é isso que o Corinthians está buscando. Agora, é ousadia dele querer brigar com o Fagner pela posição? Você acha que é só para reposição, quando o Fagner não puder? Eu acho que ele pode brigar, hein? Primeiro que o Fagner não joga todas, né? Não, então, mas aí é outra coisa, né? Primeiro que não joga todas. E nem vai conseguir jogar toda a temporada, né? Porque é natural que isso aconteça. O Mateuzinho chega com condições de brigar. Quantos anos tem o Fagner? Ih, 30 e muitos, tem que checar, mas já de tem... repente é também uma preparação dentre aqueles que o Corinthians deixou sair, né? O Fábio Santos encerrou a carreira, o Gil saiu, né? Então... 34, eu achei que ele era mais velho. Na zaga, de repente, é uma preparação para ver futuramente a possibilidade Como disse até o presidente de do Corinthians, você precisava rejuvenescer o time. trocar a lateral. O Fagner, eu concordo com o Zinho, é um craque, é muito profissional. Teve alguns incidentes, sim, de dar umas chegadas mais duras aí, mas a gente vê um cara família também, um cara muito centrado e tá no Corinthians há muito tempo, é um dos pilares ali. Eu acho que ainda tem bola para rodar, mas se você tem um cara à altura, que o problema é trazer um cara que não vai brigar, que nem a gente, assim, pela posição. O Mateuzinho vai ajudar o Fagner. Fala, opa, chegou um cara que é mais do que sombra. É um cara que se eu dormir aqui, porque o Mateuzinho tem muita força também, para mim, precisa de um treinador que o ajude a melhorar. O Jorge Jesus, quando ele vai para o Benfica, ele falou, o papel do treinador é ajudar o jogador a melhorar. Claro. Foi quando deu a dengue lá em todo mundo lá, ele falou, como é que eu faço? Está todo mundo com dengue aqui, como é que eu vou melhorar o cara se ele não está nem podendo treinar? Então o papel do treinador é melhorar. Eu acho que o Mateuzinho, assim como o Caio Paulista, entra nesse esquema de o treinador. É que você tem 30 jogadores, Dani, não dá para olhar às vezes individualmente, né? Mas o Mateuzinho é um cara que, se ele for trabalhado, eu acho que a gente está falando aqui de Vini Júnior, que precisa ser trabalhado, que fez 3 gols contra o Barcelona numa final. Imagina um Mateuzinho ou um próprio Caio Paulista, né? Aí, voltando pro prisma do Flamengo, Zinho, a pergunta que está aqui, escrita na nossa tela, ó, é o melhor lateral direito do Flamengo? A gente sabe da questão de ter muitas peças, né? 3 jogadores para a mesma posição, mas de nenhuma ter efetivamente se firmado. Acho que por questões diferentes, né? O Wesley é um jogador mais ofensivo, ainda é muito menino, tinha características até semelhantes à do Mateuzinho. O Varela, jogador de seleção, mas um jogador com característica mais defensiva. Eu ainda tenho dúvida de se ele não vai render no Flamengo ou se até aqui nenhum dos treinadores usou uma posição dentro do campo que o favorecesse. Mas para você, é o melhor dos 3? Assim, o Flamengo faz bem em emprestar essa peça caso o negócio seja realmente efetivado e aí tem que ir atrás de outro? Ou Wesley e Varela dão conta? Eu, se estivesse como dirigente do Flamengo, só liberava se eu já tivesse a contratação encaminhada de um outro para ser titular. Chegar para jogar. Não é para compor elenco. É trazer um cara para ser o titular da posição. Com os treinamentos, sequência de jogos. Se o cara vai corresponder ou não é outra coisa. Mas chegar um cara com status de titular. O De La Cruz não chega com esse status de titular? Vai ter que mostrar nos treinos, nos jogos, mas chega com um status de titular. Eu acho que o lateral direito, para liberar o Mateuzinho, é para você trazer um outro cara. Na minha opinião, dos que os 3 jogaram até o momento, eu prefiro o Mateuzinho. Ih, rapaz, então liberou o melhor lateral direito para contratar outro, é isso? Liberaram o Rodinei. Então, se liberar o Mateuzinho hoje não é nenhuma surpresa para ninguém, porque acertaram muito, mas para mim